Preciso te falar também sobre Sebastián Villa, ex-atacante do Boca, que quer jogar no Brasil. As últimas no mercado, bastidores, finanças, renovação do contrato de Ryan. Preciso te contar tudo sobre a vitória de virada do Vasco da Gama por 2-1 contra o Fluminense no jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Preciso falar agora sobre a renovação de contrato de Ryan. Ela foi anunciada de forma oficial pelo Vasco na noite dessa sexta-feira. O novo vínculo só se encerra em dezembro de 2028 e terá multa rescisória de 80 milhões de euros ou 510 milhões de reais. Isso não significa que o Vasco só vai vendê-lo por essas cifras, mas a partir de agora o Cruz Maltino tem tranquilidade para fazer o negócio no momento em que quiser. O contrato atual, que foi renovado, vencia em dezembro de 2026, causando enorme preocupação. Ryan passa a ser um dos maiores salários do elenco do Vasco, com vencimentos próximos a R$1 milhão por mês. Relação ao percentual, Vasco e Ryan terão percentuais definidos de acordo com o valor da venda. Quanto maior a venda, maior o percentual a que terá direito o Ryan. Só para completar, registrar também que ele tem tudo para se tornar a maior venda da história do Vasco em todos os tempos. Jogador de só 19 anos de idade, hoje avaliado em 25 milhões de euros. Essa cifra já seria suficiente para que ele se tornasse o principal jogador, a maior venda do clube. Nesse momento, o ranking tem a liderança do Paulinho, negociado com o Bayer Leverkusen por 18 milhões e meio de euros. Andrei Santos, vendido para o Chelsea por 12 milhões e meio de euros, aparece em segundo. Marlon Gomes é o terceiro, Douglas Luiz o quarto e Gabriel Peck o quinto colocado. Preciso falar agora sobre Sebastián Villa. Você vai lembrar dele, atacante colombiano de 29 anos de idade, que fez sucesso com a camisa do Boca Juniors, certo? Pois bem, ele decidiu deixar o Independiente Rivadavia, time pequeno do futebol argentino, e seu sonho é atuar no futebol brasileiro, fazendo valer o movimento de vários dos seus conterrâneos e também de atletas que atuam na Argentina. E o Villa tem sido oferecido para clubes brasileiros, um deles o Flamengo. Houve até quem dissesse que o rubro-negro se interessou e abriu negociações. Posso assegurar para vocês que José Boto e Felipe Luiz não têm interesse na contratação do atleta. E é difícil imaginar que o Villa, com 29 anos de idade, consiga um time no Brasil diante da pedida do Independiente Rivadavia. O pequenino clube argentino sonha com 65 milhões de reais ou 12 milhões de dólares. Certamente é possível encontrar jogadores melhores do que o Villa no Brasil e por preços inferiores. Atleta que na atual temporada é titular absoluto com 38 jogos, 6 gols e 9 assistências, havia surgido no Tolima em 2016, chegou ao Boca em 2018 e no auge da sua carreira com o clube argentino, protagonizou uma série de problemas extracampo que o obrigaram a, por exemplo, se mudar para a Bulgária em 2023 e ele volta na sequência para jogar justamente no Rivadavia. Villa caberia no seu time do coração, você gosta, já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Quero te atualizar também sobre o Santos, que procura clubes interessados para Tiquinho Soares, centroavante que ganha R$1,5 milhão de reais por mês e não faz parte dos planos do Vojvoda. Contrato até dezembro de 2027, o Santos topa emprestar o Tiquinho e aceita também pagar parte dos seus vencimentos. Preciso te falar agora sobre o Vasco da Gama, que vai para a segunda partida semifinal da Copa do Brasil como o favorito para a decisão do torneio, depois de vencer na noite dessa quinta-feira no Maracanã de virada o Fluminense por 2-1. O Serna abriu o placar no primeiro tempo, comecinho do segundo tempo e o Ryan empatou. Depois de uma grande jogada do Ryan, já nos acréscimos, o Verratti apareceu de cabeça para dar números finais, vitória de virada por 2-1 que permite ao Vasco jogar no próximo domingo, a partir das 8h30 da noite, também no Maracanã, por qualquer empate. Se perder por um gol, a decisão vai para pênaltis, o que dá para esperar é por um enorme jogo, até porque o dessa quinta-feira já foi bem legal. E aí é importante registrar como o futebol é maluco. Na quarta-feira, o Corinthians em crise, terminando na 13ª colocação no Campeonato Brasileiro, venceu o Cruzeiro em Minas Gerais por 1-0. Nessa quinta-feira, o Vasco, que vinha de 7 derrotas nos últimos 8 jogos, venceu o Fluminense, que no Maracanã era próximo da perfeição. Essa foi só a segunda derrota de Zubeldia à frente do Fluminense no principal estádio do Rio de Janeiro. 11 jogos, 9 vitórias e 2 derrotas, as 2 derrotas justamente para o Vasco de Fernando Diniz. Para encerrar esse vídeo aqui, meus amigos, vou falar sobre um lateral esquerdo aí na mira do Vasco da Gama. Informação dos amigos do VDG Cast.
a apuração deles, que o Vasco está interessado no lateral Renan Lodge para a temporada de 2026. O Vasco, inclusive, já teria conversas iniciais com o staff do atleta, algo que o canal Vasco revelou em primeira mão em outra oportunidade. A tendência é que novas rodadas de conversas aconteçam aí nas próximas semanas. O empresário do jogador chegou a negar publicamente o interesse do Vasco no lateral, mas a apuração do VDG Cash segue firme, confirmando que existe sim conversas entre Vasco e Renan Lodge. Esse tipo de movimento é comum no mercado da bola, já que agentes costumam evitar confirmações para não interferir no andamento das negociações. Outro ponto que pode pesar, a favor do Vasco para avançar nas conversas com o Lodge é uma possível vaga na Copa Libertadores. Caso o Vasco consiga aí vencer a Copa do Brasil e se classificar para a Libertadores, o poder de convencimento aumenta em relação ao Renan Lodge, já que o atleta prioriza disputar as principais competições na próxima temporada. A diretoria do Vasco considera o jogador um alvo importante para a temporada que vem e pretende avançar assim que houver uma definição sobre orçamento e calendário do Vasco para 2026. Então, Renan Lodge na mira do Gigante da Colina para a próxima temporada. É isso, meus amigos, eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like que é importante, se inscreva. Até a próxima. Fui! Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC, tudo bem com você? Pois é, estamos no sábado, hoje, dia 13 de dezembro, e amanhã vamos conhecer os 2 finalistas da Copa do Brasil. Às 18 horas, na Arena do Corinthians, com todos os ingressos vendidos, tem Corinthians e Cruzeiro. Primeiro jogo em Belo Horizonte deu 1-0 para o Corinthians, que joga pelo empate e pela vitória. O Cruzeiro só a vitória interessa. Se ganhar por diferença de 1 gol, vai para os pênaltis. E por diferença de 2 ou mais gols, leva a vaga da Copa do Brasil. Já no Maracanã, 8h30 da noite, a bola rola para Vasco e Fluminense. Primeiro jogo, Vasco de virada 2-1, tem a vantagem do empate e da vitória. Fluminense é obrigado a ganhar por diferença de 1 gol. Vai para os pênaltis, diferença de 2 ou mais gols, o tricolor chega às finais da Copa do Brasil. Vou tratar de tudo isso contigo. Muito bem, minha gente, então vamos lá, vamos trazer as informações tanto do Vasco quanto do Fluminense, porque o Fluminense recebeu apoio dos seus torcedores e a torcida do Vasco também foi ao CT Moacir Barbosa, esperou o time sair no ônibus para a concentração para fazer uma saudação, demonstrando às duas torcidas muita confiança no que pode acontecer amanhã no Maracanã. Eu estou esperando um grande jogo e quero a sua opinião também. Diz aí pra gente o que você está esperando. Vasco trabalhou hoje no CT, a gente mostra imagens aí da Vasco TV do treinamento do time vascaíno, um trabalho muito importante para o técnico Fernando Diniz, que inclusive ganhou a confirmação da presença do Thiago Mendes. Muita gente colocava o Thiago em dúvida, até porque ele saiu com câimbras no jogo contra o Fluminense, correu demais, um dos destaques da equipe vascaína. E se não der para ele, o Hugo Moura está pronto para entrar. O desfalque é o Lucas Piton, que está machucado, e o Puma Rodrigues, que também foi bem contra o Fluminense, será mais uma vez o lateral esquerdo vascaíno. Time, se repetir a boa atuação, tem tudo para conquistar esta vaga nas finais da Copa do Brasil. Vasco e Fluminense com Wilton Sampaio no apito, Rodrigo Gomes do Rio, Bruno Pires de Goiás e o VAR é do Wagner Heuwey. É esse o time de arbitragem para a partida de amanhã, 8h30 da noite. Atenção, o jogo é 8h30 da noite, é depois de Corinthians e Cruzeiro lá em São Paulo. Aí sim, vamos ter o jogo do Rio. Sei que muita gente está reclamando, mas o Wellington, esse horário, domingo à noite para um jogo de futebol,
Pois é, aí é a escolha da televisão, que tem os direitos, e os clubes obedecem, porque a cota é muito boa, né? E pelo lado do Vasco, a gente traz o time com Léo Jardim, Paulo Henrique, o Cuesta, junto com Robert Renan e o Puma Rodrigues, Barros, um dos destaques do time, Thiago Mendes, Coutinho, Felipe Coutinho e Nuno Moreira. Na frente, Rayan, que renovou o contrato ontem até dezembro de 2028, e o Andrés Gomes. É esse o time do técnico Fernando Diniz. Por falar no Fernando Diniz, ele foi perguntado na entrevista coletiva a respeito do Vasco ter feito aí, vamos dizer assim, um bom primeiro tempo e um ótimo segundo tempo. Ele respondeu: o Fluminense, depois que fez o gol, a partir da metade do primeiro tempo, eles acabaram baixando muito a marcação e fica mais difícil para você entrar. Aí o Gomes nem estava jogando muito aberto, ele estava jogando mais por dentro. A gente abriu o Gomes já aqui e estava dando amplitude no outro lado com o Paulo Henrique. E não é só alçar ou cruzar, é a maneira como vai chegar, a velocidade que vai chegar os cruzamentos, a quantidade de gente que você consegue colocar na área. E eu acho que isso que melhorou no segundo tempo. A gente teve mais celeridade nos passes, o Rayan entrou mais no jogo e a dinâmica de construção ela ficou mais acelerada e ajudou para que o jogo conseguisse fluir com mais naturalidade, a gente chegasse com mais contundência. Diniz, tudo bem. Qual o tamanho dessa vantagem para domingo? É uma vantagem, no fundo, é como se fosse o primeiro tempo. Está 2-1, acabou o primeiro tempo, tem mais um tempo para decidir. Não tem nada, absolutamente nada ganho. A gente precisa encarar o jogo com muita seriedade. É mais ou menos como se fosse hoje no primeiro tempo, o Fluminense terminou ganhando, a gente teve que correr atrás do segundo tempo. Então agora só terminou o primeiro tempo. São 180 minutos, a gente tem que ficar focado, procurar corrigir o que a gente teve de errado hoje e encarar o jogo de domingo com a máxima seriedade e respeitar nosso adversário. E aí, você concorda com o Fernando Diniz? É isso mesmo? Aquele jogo de quinta-feira foi apenas o primeiro tempo, né? Agora que vai decidir. Jogos de mata-mata, né, de ida e volta, é dessa maneira. São bem complicados. Às vezes você faz o primeiro jogo muito bem, não consegue repetir. Às vezes você não vai bem no primeiro e no segundo você arrasa. Agora é esperar o que o Vasco vai render contra o Fluminense. O time do Fluminense tem uma dúvida no meio campo se começa com o Nonato ou com o Hércules. E tem a volta importante do Canóbio, um jogador que ajuda demais o tricolor, de muita garra, de muita luta, presença na área, às vezes até decisivo, e o Vasco tem que ter uma atenção especial com esse jogador. O técnico Luiz Ubeldia vai de Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, o Freitas e o René. Aí vem o Martinelli, Nonato ou Hércules e Lúcio Acosta. Na frente, Kevin Serna, Everaldo. Será que dá para o Germancano? Não sei. E mais a presença do Canóbio. É esse o time do Fluminense. Como eu disse, a torcida também esteve lá no CT Tricolor, dando a força para o time, para que possa reverter essa situação no jogo de amanhã do Maracanã. Todos os ingressos do Maracanã estão vendidos. Estamos aguardando um público aí de aproximadamente 70 mil pessoas, né, porque é um jogo muito interessante. Inclusive, no jogo de quinta-feira, deixa eu pegar aqui a renda daquela partida, nós tivemos o Maracanã com uma renda excepcional de R$ 7.453.018,50 para 61.983 torcedores pagantes, 64.990 torcedores presentes ao Maracanã. Vai ser a última edição da Copa do Brasil com 2 partidas finais. A partir do ano que vem, a Copa do Brasil, que vai dar 2 vagas para a Copa Libertadores da América, para o campeão e para o vice-campeão,
A CBF vai decidir nesses dias aí se as duas vagas são diretas de grupos ou uma direta, outra indireta, né, chamada pré-Libertadores. E os jogos dessas finais na quarta-feira. Esse jogo vai ser às 9h30 da noite em Belo Horizonte, se der Cruzeiro, ou Corinthians, se der, né? Lá em São Paulo, Corinthians passando pelo time mineiro. E o Maracanã recebe o jogo de domingo, dia 21, quando teremos o Vasco ou o Fluminense decidindo a Copa do Brasil. Já que eu falei na Copa do Brasil do ano que vem, minha gente, ela vai ter uma novidade que serão 126 clubes participando. E os times da Série A só entrarão na Copa do Brasil em abril. As primeiras fases eles não vão atuar. Perde um pouco o sentido da Copa do Brasil, ao meu sentir, porque quem criou a Copa do Brasil foi Eurico Miranda, em 1989, né? Se inspirou na Copa de Portugal, na Copa da França, na Copa da Espanha, da Inglaterra, que participam clubes de todas as divisões. E aqui no Brasil a ideia era fazer com que um time grande fosse visitar um time pequeno no interior do Brasil, né, nessas regiões mais longínquas do eixo Rio-São Paulo. E foi assim durante muitos anos. Agora a CBF vai fazer a Copa do Brasil do ano que vem com 126 clubes e os times da Série A, repito, entram em abril. E a final é em jogo único, né, em local a ser conhecido. Também não gosto muito dessa ideia. Eu acho legal você jogar uma em casa e a outra fora. A primeira fora e a outra em casa, até para faturar. Você viu aí a renda que eu te dei, R$7.453.000. Amanhã vai repetir de novo essa boa renda com a maior certeza que a gente pode ter.